Boa tarde. O DENIT inicia o programa de palestras online O Enfoque BIM, que abordará os mais diversos assuntos do BIM. É um evento mensal, que trará um pouco mais de conhecimento da aplicação BIM em infraestrutura e das evoluções da implementação da metodologia na autarquia. A intenção é observar os desafios e soluções, levando um ponto de vista realista de como nosso corpo técnico tem lidado com todas as dificuldades que são inerentes ao processo de implantação de uma nova metodologia. Hoje trazemos Daniel Alves Moura, da STS-MEMP, que compartilhará seus conhecimentos a respeito de o impacto do BIM na eficiência de projetos estruturais de OAS. Passo, portanto, a palavra ao profissional. Desejo a todos uma boa palestra. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniel. Antes de mais nada, eu gostaria de expressar o meu agradecimento ao Núcleo BIM, assessoria técnica do DENIT, pelo convite para estar aqui hoje, né? É uma grande satisfação poder compartilhar com vocês alguns aprendizados e experiências adquiridos ao longo da minha trajetória profissional. Agradeço também a presença de todos que estão acompanhando este conteúdo. O tema que eu trago hoje para discussão é o impacto do BIM na eficiência de projetos estruturais, de obras de artes especiais, né? Durante esta apresentação, exploraremos aspectos fundamentais dos projetos estruturais e como a metodologia BIM tem transformado essa área, automatizando processos, integrando disciplinas e elevando o nível de confiabilidade e eficiência dos projetos. Antes de iniciarmos uma abordagem mais técnica, permitam-me uma breve apresentação para que vocês conheçam um pouco mais sobre a minha formação e experiência profissional. Eu sou engenheiro civil, formado pela Universidade de Brasília. Sou mestre em engenharia civil, com ênfase em estruturas e construção civil, também pela UNB. Sou especialista em gestão Master BIM pelo Parque de Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído, o PISAC, também UNB. Atualmente eu atuo como engenheiro civil no consórcio STS-MEMP, prestando assessoria técnica em BIM na Diretoria de Planejamento e Pesquisa, DPP, do DENIT. Também sou especialista BIM em projetos estruturais, com foco em infraestrutura de transportes, e também sou membro voluntário do grupo de contratações da ABNT CE 134, a comissão brasileira responsável pela elaboração e tradução de normas BIM em nosso país. A agenda de hoje, né, ela inclui infraestrutura rodoviária e pontes, o BIM para projetos de pontes, desafios para a implementação BIM em projetos estruturais de obras de artes especiais, algumas perspectivas para o futuro e algumas considerações finais sobre essa temática. Vamos começar pela infraestrutura rodoviária e pontes. Para contextualizar sobre a infraestrutura rodoviária e pontes, né, primeiro podemos avaliar a importância dessas estruturas e como elas se comportam, né? As pontes, elas são essenciais para a mobilidade e o desenvolvimento, né, mas projetá-las envolve desafios estruturais significativos. Como, por exemplo, cargas dinâmicas, modelagem e análise estrutural, necessidade de maior eficiência e precisão, né, verificação de capacidade portante. Vale destacar, por exemplo, que o Brasil ele possui aproximadamente 6.000 obras de artes especiais distribuídas em toda a sua malha rodoviária, né, somente sob responsabilidade do DENIT, sem contar com as obras de artes especiais sob responsabilidade dos estados, ou seja, que estão localizadas na malha rodoviária estadual. Aqui ao lado a gente tem algumas figuras, né, representativas das obras de artes especiais, das pontes ao longo da malha rodoviária nacional. A gente tem, por exemplo, a ponte Rio-Niterói, ou seja, a ponte Costa e Silva, né? A gente tem a ponte Ayrton Senna, que liga o Paraná ao Mato Grosso do Sul. A gente tem a ponte Anita Garibaldi, em Santa Catarina, a ponte Newton Navarro, no Rio Grande do Norte, e além das pontes de pequeno porte, muitas das quais, às vezes, até necessitam de manutenção e reabilitação. Diante disso, a pergunta que fica é: como o BIM ele pode ajudar a garantir a eficiência e a confiabilidade nesses projetos? Como o BIM pode ajudar? Agora, né, diante deste questionamento, vamos explorar a integração e aplicação do BIM em projetos de pontes, né, abrangendo desde a modelagem até a análise estrutural. Antes de abordarmos a aplicação do BIM em projetos de pontes, vamos revisar brevemente o seu conceito, né, que já é amplamente conhecido e difundido entre os profissionais da área. O BIM, ou Modelagem de Informação da Construção, ele vai além de um simples software, né? Ele trata de um conjunto de processos e tecnologias que promovem a integração e automação na engenharia, sendo esses os pilares fundamentais da metodologia, né? No contexto de pontes, o BIM ele viabiliza uma abordagem mais precisa e colaborativa, abrangendo desde a concepção do projeto até sua operação e manutenção, ou seja, durante todo o ciclo de vida do empreendimento.
Por exemplo, nessa figura, né, a gente tem um processo, né, que ele se divide basicamente em 3 etapas. A gente tem a etapa pré-obra, obra e pós-obra, que seria todo o ciclo de vida do empreendimento. Na etapa pré-obra, por exemplo, o BIM ele permite o desenvolvimento do projeto com maior precisão, incluindo estudos de viabilidade, modelagem paramétrica, simulação estrutural, planejamento e execução, né? E o planejamento da execução. Durante a obra, né, o BIM ele viabiliza um acompanhamento mais eficiente da construção por meio de modelos que integram o cronograma e o modelo digital, ao modelo digital do projeto, né? E na etapa pós-obra, ele continua agregando valor ao permitir a gestão mais eficiente da estrutura ao longo de sua vida útil, né? Com a utilização de ferramentas de inspeção automatizada, monitoramento de desempenho da estrutura, manutenção preditiva e reabilitação de forma mais estratégica e econômica. Dessa forma, né, por exemplo, o BIM ele não apenas agiliza e otimiza a fase do projeto, mas também melhora a execução e a manutenção dessas infraestruturas, né, garantindo maior eficiência e sustentabilidade ao longo de sua vida útil, ou seja, durante todo o ciclo de vida do empreendimento. Seguindo essa mesma perspectiva, vale entender que os benefícios do BIM é importante destacar a diferença em relação à metodologia tradicional, né? Enquanto o processo convencional, as disciplinas trabalham de forma isolada, em arquivos separados, geralmente, o BIM ele adota um modelo digital centralizado, né, permitindo a integração eficiente entre projeto arquitetônico e estrutural, né, onde essa abordagem, né, ela garante uma maior precisão na gestão e na geração de documentos, né, facilitando a revisão do projeto, a melhora na compatibilização das informações. Como é possível observar aqui nesse vídeo, né, a gente tem um vídeo aqui de análise estrutural de uma obra de arte especial no SciEngineer, né, onde a gente tem uma integração do modelo arquitetônico, né, ou seja, do modelo do projeto executivo, com o modelo analítico que seria utilizado para realizar a análise estrutural e o dimensionamento dessa estrutura. Dessa forma, para podermos destacar alguns dos principais benefícios do BIM, né, em projetos de pontes que contribuem para maior eficiência, precisão e integração ao longo do seu ciclo de vida, né, um dos principais ganhos seria a modelagem paramétrica e a interoperabilidade, né, que permite a criação de modelos inteligentes e dinâmicos, como se sabe, né, onde essas alterações podem ser realizadas de forma automática, impactando diretamente as partes do projeto. A interoperabilidade, né, ela, por sua vez, ela garante que diferentes softwares possam trocar as informações de maneira fluida, né, facilitando a comunicação entre as disciplinas, melhorando a compatibilização entre a modelagem, que seria um modelo, né, um modelo arquitetônico, e o cálculo estrutural, que seria um modelo de análise estrutural. Para exemplificar, que a gente tem, por exemplo, né, um vídeo de uma ponte ferroviária, o modelo IFC, né, dela é visualizada através do visualizador da ACA, um visualizador online, né, o USBIM, onde é possível, né, essa ferramenta ela possibilita, por exemplo, visualizar e analisar se as classes IFCs, onde a gente tem aqui do lado, né, se elas estão atribuídas corretamente, se os property set dos materiais e a parametrização dos elementos estão conforme as configurações de exportação que foram geradas no modelo nativo, né, ou seja, onde eu consigo verificar se as informações nativas elas foram carregadas no modelo IFC corretamente, né, se elas estão atribuídas corretamente e possam ser utilizadas em outras ferramentas ou para outra utilização, dependendo da forma que se pretenda utilizar o modelo, né? Outro grande benefício do BIM, né, seria a automação de quantitativos e o planejamento, né, que aprimora o controle de custos e a gestão da execução da obra. Um exemplo prático desse processo, né, é a estrutura analítica de projeto, né, a EAP de orçamentação. Aqui a gente tem, por exemplo, essa EAP de orçamentação de uma ponte ferroviária no software QI Visos, né, da AutoQI. Essa ferramenta ela permite a extração automática dos quantitativos diretamente de um modelo IFC, de um arquivo IFC, né, garantindo a maior precisão na estimativa dos materiais e nos custos, né. Além disso, o Navisworks, né, outra ferramenta também muito conhecida, né, ela possibilita a simulação do planejamento e o sequenciamento da construção, né, vinculando o cronograma a um modelo 3D, e com isso é possível antecipar desafios, otimizar prazos e evitar desperdícios, garantindo maior eficiência na gestão da obra, claro. Outro benefício fundamental do BIM, né, é a detecção de interferências e a compatibilização entre disciplinas, garantindo um projeto mais preciso e coordenado, né? Por meio do Clash Detection, é possível identificar e corrigir conflitos
ainda na fase do projeto, reduzindo retrabalho, atrasos e custos adicionais. As interferências elas podem ser classificadas em diferentes tipos, né? Como, por exemplo, o hard clash, que seria quando ocorrem clashes físicos, né, entre dois elementos, por exemplo, a seção de um pilar que é lá dentro de uma seção de um bloco de fundação, por exemplo, né, seria um hard clash, que seria um clash físico, né? Temos também o soft clash, que seria uma detecção de interferências, né, com informações. Por exemplo, se você tem um property set com a identificação do material, de um elemento, em um determinado modelo executivo, em um modelo de cálculo, esse mesmo elemento apresenta uma identificação de material diferente, né, você teria uma interferência de informações, né, que seria um soft clash, ou seja, informações de um mesmo elemento estrutural em modelos distintos, né, que tem o mesmo destino, né, que seria o cálculo e o detalhamento de uma determinada ponte, por exemplo, né, isso seria um soft clash porque essas informações não estariam convergentes, elas estariam divergindo uma da outra. E temos também o workflow clash, que seria relacionado a conflitos de planejamento e execução da obra, né, como, por exemplo, a falta de espaço para a movimentação de equipamentos ou incompatibilidade entre fases construtivas. Aqui, por exemplo, a gente tem nas imagens, né, uma detecção de interferências realizada no Trimble Connect, né, que é uma plataforma CDE, que possibilita federar as disciplinas de um projeto, né, e identificar interferências entre elas, por exemplo, né, que a gente tem essas pequenas marcações, né, que são interferências identificadas. A maioria delas, aqui na verdade, no caso mostrado, né, são interferências físicas, ou seja, hard clash, quando eu tenho uma seção de um determinado elemento, né, invadindo a seção do outro, aí tem que avaliar se esse tipo de interferência, né, se ela é relevante, se ela realmente impacta no projeto, se deve ser algum alvo de revisão ou não, né. Outro benefício que a gente tem do BIM seria a realização de simulação e análise estruturais avançadas, né, garantindo que a utilização dos métodos de cálculo, né, para prever o comportamento da estrutura com maior precisão. Além disso, o BIM ele permite uma conformidade automática com as normas e padrões, né, eliminando a necessidade de inserção manual com os critérios normativos, garantindo uma eficiência e redução de erros no dimensionamento, por exemplo, né. Aqui a gente tem um exemplo prático, né, de análise estrutural realizada no SIM-DIN-I, né, onde a gente tem onde é possível avaliar esforços, deslocamentos, estabilidade da estrutura, assegurando que o projeto seja mais otimizado e alinhado com as normativas técnicas vigentes, né? Ele utiliza o método dos elementos finitos, né, que é uma técnica numérica usada para resolver problemas complexos de engenharia, né, dividindo uma estrutura ou um sistema contínuo em pequenas partes, né, em pequenos elementos finitos, discretos, cujos comportamentos são analisados para determinar a solução global do problema, né, ou seja, para fazer o dimensionamento e o cálculo dessa estrutura. Outro benefício importante é a coordenação eficaz entre as diversas disciplinas e o uso do ambiente comum de dados, né, o CDE, que ele possibilita uma organização e estruturação das pastas de acordo com as diretrizes estabelecidas na ISO 19650, né, conforme a imagem ao lado. A gente tem as etapas, né, a organização de pastas, trabalho em andamento, compartilhado, publicado e arquivado, né. Aqui ao lado a gente tem um exemplo dessa estruturação, né, no Construction Cloud, que é o CDE da Autodesk, que aplica essa organização de pastas, né? A gente tem essa organização das pastas, né, conforme mostrado aqui na figura, né? E eu tenho a divisão, né, das disciplinas do projeto também, né? Ou seja, ela possibilita toda essa gestão, né? O uso de permissões para determinados usuários, né? Para fazer a aprovação de documentos, para fazer a atualização de documentos, ou apenas para visualização, documentos ou projetos também, né? Outro benefício seria a aplicação do BIM para a construção de obras de artes especiais, né? Como, por exemplo, aqui a gente tem o exemplo prático que eu trouxe, né? Do álbum de passarelas do DENIT, né? Que é a aplicação que ele apresenta modelos e projetos modulares, né? Desenvolvidos para serem replicados de forma eficiente ao longo das rodovias federais, né? Esses projetos modulares, eles são estruturados com templates específicos, né, que servem como modelos padrões, facilitando a padronização e a reutilização em diferentes locais, né? Além disso, as bibliotecas parametrizadas, né, utilizadas para a construção do modelo, né, para a elaboração do projeto,
Elas possibilitam uma criação de elementos de forma rápida e precisa, com parâmetros pré-definidos para cada tipo de obra, né? Isso não só aumenta a eficiência na execução do projeto, como também garante a conformidade com as normas e especificações técnicas, ou seja, não só garante a eficiência do projeto, como também da execução, né? Aqui ao lado aqui a gente tem um QR Code, né, que direciona para um modelo, né, de visualização dessa passarela e indicação do site do DENISH, onde você encontra as bibliotecas utilizadas para a elaboração e construção desse modelo. Outro benefício de aplicação, né, do BIM seria para o monitoramento de pontes por meio de tecnologias, né, como, por exemplo, o Digital Twins, né, que seria os gêmeos digitais, né? Ou a aplicação do Scan to BIM, que seria a utilização de tecnologias de varredura laser, por exemplo, para capturar as condições existentes de uma determinada ponte, né? E criar um modelo BIM preciso e atualizado dessa estrutura existente, né? Essa abordagem é especificamente útil para pontes onde a construção do modelo a partir das plantas tradicionais pode ser difícil ou imprecisa, né? Ele permite a criação dos modelos tridimensionais com alta precisão, né, facilitando a visualização e análise e atualização das condições da estrutura de maneira eficiente e detalhada. Diante disso, abordamos diversos benefícios, né, para os projetos de OAS em geral e como eles podem ser aplicados à maioria dos projetos, né? Porém, no que diz respeito a projetos estruturais especificamente, quais são os benefícios do BIM? Quais benefícios que eu teria para a aplicação do BIM em projetos estruturais? Um dos principais ganhos que a gente pode identificar, né, que a gente pode destacar aqui, seria a interoperabilidade entre a modelagem 3D, que seria um modelo tridimensional, apenas com algumas informações, dependendo do uso que seria utilizado esse modelo, né, com um modelo tridimensional para análise estrutural, né, que seria um modelo de cálculo, né, seria essa integração, essa interoperabilidade. Esse seria um dos principais ganhos, né. Com isso é possível reduzir erros, né, otimizar o processo de projeto e assegurar a precisão dos resultados, desde a fase inicial até a sua execução. Diante disso, podemos destacar algumas ferramentas e softwares comerciais que são amplamente utilizados para modelagem de OAS, quanto para análise estrutural, né? Que a gente tem algumas ferramentas, né, para modelagem, que seriam basicamente ferramentas CAD, e também ferramentas para análise estrutural, né? Que seriam ferramentas CAI, né? A gente tem aqui, por exemplo, para modelagem, a gente tem o Allplan, a gente tem o Revit, tem o OpenBridge Designer, o Tekla. E para análise estrutural, a gente tem o SeeEngineer, o Midas Civil, né? O RM Bridge da Bentley e o CSI Bridge. Com base nos benefícios do BIM, né, para projetos estruturais, podemos destacar o fluxo de trabalho, né, que integra, né, que faz essa interoperabilidade entre o modelo de modelagem, né, que seria um modelo tridimensional, ao cálculo estrutural, né, como discutido anteriormente. Muitas dessas ferramentas e softwares ela não realizam ambas as etapas de forma integrada, ou seja, ela não faz a modelagem e o cálculo ao mesmo tempo, ela não detalha um projeto a nível executivo, quanto faz um cálculo estrutural, ou seja, ela não realiza essas duas atividades. Geralmente isso é feito em softwares distintos, conforme destacado anteriormente, né? Aqui, por exemplo, eu trouxe um fluxo de trabalho, né, que pode ser utilizado para integração entre o software SeeEngineer e o Allplan, que são softwares da mesma fabricante, né, a Nemetschek. Esse processo pode envolver, né, dois ou até mais softwares, na verdade, né, e pode ser ajustado de acordo com a necessidade do usuário, né. Aqui, como exemplo, eu trouxe esse fluxo, né, onde a gente tem a definição dos requisitos BIM, né, que seria um passo inicial, né? A modelagem preliminar, que pode ser realizada tanto no Allplan ou direto no SeeEngineer, né? Por exemplo, se realizada no Allplan, é necessário fazer a exportação de um modelo IFC para se realizar a análise estrutural no SeeEngineer, né? E a partir desse modelo gerado no Allplan, alimentado no SeeEngineer, né? Após a realização do dimensionamento e do cálculo estrutural, seria exportado outro IFC que voltaria para o Allplan, né? Ou seja, que seria para ajustar o modelo executivo elaborado lá de forma preliminar, né? E acrescentar essas informações de armaduras, por exemplo, geradas no SeeEngineer, né? Fazer essa retroalimentação, né? E por fim, a gente teria os templates, modelos e documentações 2D gerados a partir desses modelos, né? Tanto do modelo de cálculo quanto do modelo executivo, né?
Além dessa integração entre o SIA e o Allplan, né, a gente tem, por exemplo, aqui uma possibilidade de integração entre a Bentley e o Open Brick Design. Pronto. Até agora a gente discutiu, né, quais os benefícios para os projetos em geral e para projetos estruturais, né? Mas quanto aos desafios, né? A troca de informações entre as plataformas e modelos realmente ocorre de maneira simples? O que acontece ao importar um arquivo IFC num software de cálculo, por exemplo, né? Eu posso adiantar, né, que existem alguns entraves nesse processo, né, que essa comunicação e essa troca de informações, como por exemplo eu sinalizei anteriormente no fluxo de trabalho entre o SIA Engineer e o Allplan, onde eu tenho carregando o modelo de IFC de um software para o outro, dependendo do uso que se pretende, das configurações que se fazem para a exportação desse modelo IFC, né, talvez algumas informações não sejam carregadas corretamente, até porque a utilização, né, e o princípio de utilização dos softwares, eles são distintos, né? Um é para a modelagem executiva e outro é para o cálculo estrutural, né? Eles são utilizados para ações distintas, né? Então, os modelos gerados a partir dos mesmos, né, nem sempre conseguem carregar as informações necessárias de um modelo para o outro, né, ou até, né, fazer essa conversão quando necessário, né, entender que determinada informação tem que ser lida de outra maneira no software, né, em um determinado software. Então agora, né, a gente vai abordar quais desafios, né, quais são esses principais desafios para a implementação do BIM em projetos estruturais de OAS. O projeto estrutural, né, quando ele é inserido no contexto BIM, muitas vezes ele é um elemento secundário, né? Ou seja, ele é um patinho feio, muitas vezes, não que eu considere um patinho feio, mas muitas vezes ele é visto dessa forma, né? Porque ele não tem aquele mesmo apelo visual das outras disciplinas, né? Seja pelos desafios específicos que dificultam sua total integração ao fluxo de trabalho BIM, ou seja por outros motivos, né? No caso das obras de artes especiais, essa complexidade ela se intensifica, né? Pois, conforme mencionado anteriormente, a modelagem e o cálculo estrutural são realizados em plataformas distintas, né? O que pode gerar dificuldades na interoperabilidade. Como, por exemplo, a gente tem o formato IFC, né? Ele ainda apresenta algumas limitações na representação e na troca eficiente de informações estruturais. Isso não quer dizer que em todas as plataformas seja dessa forma e que, dependendo da plataforma que você utilizar, essa comunicação e essa limitação na representação dessas informações talvez não se apresente da mesma forma ou se apresente de uma forma diferente, né, com um menor grau de dificuldade, com maior grau de dificuldade ou menor, né, e com uma transferência mais eficiente de informações, né. As OAS, elas são estruturas complexas, né, elas exigem um nível avançado de detalhamento e precisão, né. E os padrões BIM, eles ainda não estão totalmente adaptados para o cálculo estrutural, né? Muitas vezes, embora existam softwares que ofereçam uma boa comunicação entre as ferramentas, nem sempre esses padrões eles estão totalmente adaptados para a utilização, né, na análise e no dimensionamento em projetos estruturais. Ou seja, resumindo, o que eu falei basicamente é que existe um problema de comunicação. As informações geradas em um modelo nem sempre são totalmente transferidas da forma que deveria ou da forma que o outro software exige que sejam transferidas, né? Ou seja, há uma falha nessa comunicação. A principal barreira enfrentada é a comunicação eficiente entre os diferentes softwares e formatos, né? E antes de abordarmos esses desafios nas trocas de informações, né, nessa comunicação, conforme eu sinalizei, né, sejam elas geométricas, funcionais ou temporais, é fundamental compreender a diferença entre o modelo CAD, conforme eu mencionei anteriormente, né, que seria um software de modelagem, né, um modelo CAD gerado a partir de um software de modelagem e um modelo CAE gerado a partir de um software de análise estrutural, né. O modelo CAD, ele é focado em superfícies, volumes e ele prioriza a precisão geométrica, né, incorporando informações e atributos detalhados. O modelo CAE, ele é representado por barras e superfícies, né, e enfatiza a continuidade estrutural e contempla elementos como apoios, cargas, esforços internos, dimensionamentos e diversos cálculos estruturais, né. Essa distinção ela é essencial para entender as dificuldades e interoperabilidade entre as plataformas de modelagem e análise estrutural no ambiente BIM. Conforme, por exemplo, a gente pode ver aqui na figura, né? A gente tem uma figura de um modelo CAD, né? Onde a gente tem uma volumetria tridimensional de uma OAE, e aqui a gente tem ao lado um modelo de cálculo de uma OAE gerado no CSI Grid, né?
que seria onde a gente tem aqui os deslocamentos, tem a geração, né, de áreas de calor, né, dependendo do tipo de carregamento aplicado na estrutura. Pronto, compreendendo melhor, né, a composição de cada tipo de modelo, seja CAD ou CAI, né, seja de modelagem ou seja de análise estrutural, é possível identificar os desafios na modelagem, né, a interoperabilidade na troca de informações entre essas ferramentas. E entre os principais desafios destacam-se, né, a incorporação de informações do modelo BIM para representar corretamente um elemento estrutural, o reconhecimento preciso das seções, né, garantindo que suas características sejam interpretadas corretamente pelos softwares de análise estrutural, a variação dos pontos de seção ao longo do vão, né, como por exemplo a gente tem nessa viga aqui, a gente tem uma viga com diferentes seções, né, que ela tem uma variação de seção ao longo do seu comprimento, né, e isso é essencial para gerar a geometria final, né, de forma coerente. Só que quando você faz essa transferência de um software de modelagem, por exemplo, para um software de análise estrutural, onde eu vou converter essa estrutura tridimensional em barras ou placas, dependendo da metodologia de cálculo que é utilizada pela ferramenta, talvez eu perca o eixo dessa estrutura, né? Ele não seja gerado corretamente com a localização, porque dependendo da seção utilizada, né, esse ponto do eixo dela varia, né? E como os softwares eles trabalham com geometrias diferentes, né? Um trabalha com volumetria tridimensional propriamente dita, não que o outro também não trabalhe com volumetria tridimensional, né? Mas para o cálculo, né, e para a utilização do cálculo, ele faz uma decomposição dessa volumetria tridimensional em elementos de barra e de placa, né, em nós para transferência de carregamentos e transferência de esforços, né. Também temos um alinhamento adequado dos elementos, né, como por exemplo a gente pode ver aqui nesse encontro de duas vigas, né, onde a gente tem aqui a vista lateral, né, e uma volumetria tridimensional a partir de um software de modelagem e para um modelo de cálculo, né. Quando eu faço essa conversão de um elemento 3D para um elemento 2D, né, há uma folga, né, os nós eles não coincidem, né, existe uma folga entre eles, né, e é necessário fazer esse ajuste, né, para que esses nós eles coincidam e haja uma transferência de esforços correta, né, conforme se espera para fazer a análise estrutural e o dimensionamento da estrutura. Também temos a definição precisa das articulações e dos apoios, que também a gente pode exemplificar por meio dessa imprecisão e dessa folga entre os nós, a partir da conversão de um modelo 3D para um modelo de cálculo estrutural com barras e placas. De forma simplificada, né, o fluxo de conversão que eu citei anteriormente, né, de CAD para CAI, que é geralmente o que acontece, né, que para realizar a análise estrutural e o dimensionamento, ele é realizado após a elaboração de um projeto arquitetônico em um software de modelagem tridimensional, em um software de modelagem executiva, né, esse fluxo ele pode ser definido da seguinte forma, né, a gente tem a exportação do modelo CAD para um formato IFC, né, a limpeza desse modelo, né, eliminando as informações desnecessárias ou inconsistências geométricas, o reconhecimento e a conversão dos elementos sólidos em placas, cascas, né, garantindo a compatibilidade com a análise estrutural, né, dependendo do software de cálculo estrutural, né, de como é que ele realiza esse cálculo, né, qual a metodologia de cálculo que ele utiliza, e o alinhamento entre os nós e elementos, né, assegurando a continuidade da estrutura, que haja a correta transmissão dos esforços, né. Esse processo ele é essencial para garantir a transmissão eficiente, né, e a modelagem geométrica da análise estrutural dentro do ambiente BIM, né, com o método dos elementos finitos, por exemplo, né, em que vários softwares de cálculo utilizam, né, o método dos elementos finitos, onde eu tenho essa conversão, né, por exemplo, do Allplan e do SimEngineer, como eu citei anteriormente, né. O modelo IFC gerado a partir do Allplan, ele precisa sofrer uma transformação dentro do SimEngineer para elementos de placa e barra, né, que serão utilizados para fazer essa análise estrutural, né, que o software, o SimEngineer, ele utiliza o método dos elementos finitos para fazer a análise e o dimensionamento da estrutura, né. Então, para que haja essa correta
transferência de informações, né? Ou seja, esse seria basicamente o fluxo, né, de conversão, né, e de transferência de informações, né, de forma básica e resumida. Diante desses benefícios e dos avanços que o BIM tem proporcionado, né, bem como os desafios e entraves que ainda precisam ser superados, a interoperabilidade, né, a padronização, a adaptação dos fluxos de trabalhos, quais são as perspectivas para o futuro, né? Podemos esperar a evolução contínua das tecnologias e processos, uma maior integração entre as disciplinas, um aprimoramento das normas e padrões de interoperabilidade, né? Como essas tendências podem impactar, né, a adoção e a maturidade do BIM nos próximos anos. Entre as perspectivas para o futuro do BIM, né, a gente pode destacar, por exemplo, o Machine Learning, para a otimização de projetos estruturais, né, com o uso de técnicas de aprendizado de máquina, né, para aprimorar a eficiência dos projetos, automatizar análises complexas e melhorar a tomada de decisão com base em grande volume de dados, né? As principais abordagens de Machine Learning aplicada a projeto estrutural, elas incluem, por exemplo, o aprendizado supervisionado, né, que ele utiliza um conjunto de dados rotulados, ou seja, um conjunto de dados conhecidos, para treinar modelos capazes de prever comportamentos estruturais, né, e identificar padrões em projetos, né, sugerir otimizações com base em experiências anteriores, né, de acordo com aqueles dados analisados, né. O aprendizado não supervisionado, que ele explora grandes volumes de dados sem rótulos para identificar relações ocultas, agrupar elementos estruturais semelhantes e auxiliar a detecção de anomalias ou otimização de geometrias, né? Ele explora um grande volume de dados, né, sem rótulos, ou seja, dados que não se tem conhecimento da origem, né, quais são aqueles dados, ou seja, não há uma identificação correta, e ele faz essa identificação, né, de semelhança, essa relação entre eles, né? Como eu posso relacionar esses dados e através disso, né, ele auxilia na detecção de anomalias ou otimização das geometrias, por exemplo. Também tem o aprendizado por reforço, né, que ele se baseia em um sistema de recompensa para treinar algoritmos, né, e tomarem decisões progressivamente mais eficazes, permitindo, por exemplo, a geração de soluções estruturais mais eficientes e sustentáveis. A integração do Machine Learning com o fluxo BIM, né, ele tem um potencial de transformar o desenvolvimento de projetos estruturais, né, tornando-os mais inteligentes, precisos e automatizados, né? Como, por exemplo, a gente tem projetos em grande escala, né? Empresas de construção estão utilizando o Machine Learning, né, para comparar automaticamente as imagens capturadas por drones com planos de projeto, né? E isso permite a identificação instantânea, né, de áreas onde o trabalho BIM, onde o trabalho e a força de trabalho, né, está fora do padrão ou atrasado, né, permitindo que correções sejam feitas rapidamente, né, e evitando custos adicionais. Por exemplo, a gente tem essa figura ao lado, né, que é um esquema de como esses dados são analisados, né, utilizando o Machine Learning, né. E essas perspectivas para o futuro, na verdade, não são propriamente só do futuro, né? Já existem muitos estudos, né, nessa área, né, com a aplicação do Machine Learning e a integração dela com o BIM, né, de como que pode ser utilizada essas duas metodologias, né, para melhorar a eficiência dos projetos. Além disso, né, a gente tem, por exemplo, também o uso do Digital Twins, né, que seria os gêmeos digitais, a inteligência das coisas e a aplicação da IA, né? Especialmente o design generativo, por exemplo, né, na gestão de pontes rodoviárias ou ferroviárias, né. Essas tecnologias, né, elas permitem uma abordagem mais inteligente e eficiente para o monitoramento e manutenção, né, otimização das estruturas viárias, proporcionando benefícios e otimização das estruturas, como redução de custos operacionais e aumentando a vida útil, né, das pontes ou estruturas como um todo, né. Por exemplo, as principais aplicações dos gêmeos digitais, né, seriam criar réplicas das pontes, né, integrando dados em tempo real para simular seu comportamento estrutural, prever falhas, otimizar processos de manutenção. A internet das coisas, por exemplo, a gente tem a aplicação de sensores instalados em estruturas que capturam dados sobre as vibrações, temperatura, umidade e cargas, né, permitindo o monitoramento, né, contínuo e identificação precoce de anomalias nas estruturas de uma ponte, por exemplo, né? A inteligência artificial e design generativo, né, que eles utilizam algoritmos avançados para explorar múltiplas soluções estruturais, identificando configurações mais eficientes e sustentáveis para as novas pontes e melhorias nas estruturas existentes, claro, né?
Aqui a gente tem uma representação de gêmeos digitais, né, onde a gente tem o modelo, né, o modelo ao lado do original, né, que seria gerado, né, o modelo original, o modelo e o original da ponte, né, e e quais funcionalidades, né, dos gêmeos digitais, né, para a sua plena implementação em pontes, né? A gente tem um sistema de alerta e monitoramento, representação virtual e visualização, automatização dos modelos, conectividade e sincronização, tomada de decisão, cobertura de todo o ciclo de vida. Todas essas são funcionalidades que podem ser aplicadas, né? Ou seja, podem ou já são aplicadas, né? Algumas delas, né, inclusive já são utilizadas ou já estão em fase de estudo. Por fim, temos as considerações finais, né, sintetizando os principais pontos abordados, né, com uma reflexão sobre os benefícios, os desafios e as oportunidades apresentadas, né. Como considerações finais, destacam-se os principais pontos, né. As pontes, elas são elementos chaves na malha rodoviária, né, como se sabe, são infraestruturas essenciais para a conectividade e o desempenho das redes rodoviárias, né, sendo fundamentais para a mobilidade e o desenvolvimento econômico, né. O BIM, ele tem proporcionado desafios aos projetos de obras de artes especiais e inúmeros benefícios com a aplicação, né, oferece uma série de vantagens, como maior precisão, colaboração eficiente entre as equipes e a gestão mais eficaz de custos e prazos, né. Existem alguns desafios ainda que precisam ser superados nas trocas de informações para elaboração e desenvolvimento de projetos estruturais com a utilização da metodologia BIM, né, como, por exemplo, a interoperabilidade entre as ferramentas de modelagem CAD e de cálculo estrutural, né, a integração do BIM com o machine learning, né, a inteligência das coisas e gêmeos digitais e a utilização da IA também, né, com a combinação do BIM com tecnologias emergentes, né. E também temos que o BIM, ele não é a solução para tudo, né? Apesar de a gente ter inúmeros benefícios com a aplicação da metodologia, né? Ele sozinho, como a gente até pode ver, né? Como eu já citei aqui anteriormente, né? A integração do BIM com outras metodologias, com outras ferramentas, ele proporciona ganhos imensuráveis, né? Ele proporciona ganhos significativos para ambos, né? Tanto para a metodologia aplicada, né? Quanto para o BIM em si, né? Sua verdadeira eficácia, ela surge quando integrada a outras abordagens, né? Metodologias complementares, permitindo uma gestão mais dinâmica, eficiente e inovadora no desenvolvimento de infraestruturas, né? Essa imagem, ela apresenta um fluxo de trabalho para a gestão das informações em projetos baseados em BIM, né? Estruturado em 5 etapas, né? De acordo com a Build Smart, né? A gente tem a necessidade, o requisito, a produção, revisão e a entrega, né? Ela destaca, né, como cada etapa do processo é suportada por padrões servidos pelas Build Smart. Mais uma vez, eu gostaria de expressar minha gratidão ao Núcleo BIM e assessoria técnica do DENIT pelo convite, pela oportunidade, né, de compartilhar um pouco sobre o impacto do BIM na eficiência de projetos estruturais de obras de artes especiais, né. Foi um grande prazer contribuir com a metodologia, como a metodologia tem revolucionado, né, nesses processos, promovendo maior integração, confiabilidade e eficiência nos projetos, né. Agradeço também a todos que acompanharam esta apresentação. Espero que o conteúdo tenha sido enriquecedor e que possa contribuir para o avanço do BIM, né, e em seus trabalhos, né. Caso tenham dúvidas ou queiram trocar algumas experiências ou aprofundar a conversa mais, né, eu estou à disposição. Meus contatos estão aqui apresentados, né. Eu tenho aqui o meu e-mail e um QR Code com direcionamento para o meu LinkedIn, né? E será um prazer continuar esse diálogo e fortalecer essa rede de conhecimento. Muito obrigado e até a próxima. Esse foi mais um Enfoque BIM DENIT. Agradecemos a atenção de todos. Ressaltamos que temos nosso e-mail para formalizar dúvidas e trocar conhecimentos, que é o bim@denit.gov.br, e também por meio do nosso portal BIM no DENIT. Basta buscar em nosso site por Diretoria de Planejamento e posteriormente BIM no DENIT. Lá você encontra todas as nossas notícias e conteúdos a respeito de BIM que têm sido difundidos por nossa equipe. Tenham todos uma boa tarde.